Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Análise Matemática 1. Nesse vídeo nós vamos tratar do Teorema dos Intervalos Encaixados. O Teorema dos Intervalos Encaixados diz o seguinte: se você tiver uma sequência de intervalos encaixados na reta, bem, o que quer dizer uma sequência de intervalos encaixados na reta? Você tem aqui a reta representando números reais, aquela ideia, analogia com a reta. E você tem um intervalo, digamos, A1, B1. Dizer que o intervalo está encaixado nesse, quer dizer que ele está dentro desse aqui. Então vai ter um outro intervalo, A2, B2, depois um outro aqui, A3, B3. O próximo tem que estar dentro desse outro, tá bom? Aqui o A4, B4. Então, dizer que os intervalos estão encaixados e são fechados, nesse caso, é quando ocorre exatamente uma ação desse tipo. O teorema afirma o seguinte, que se você tiver uma sequência de intervalos encaixados, aqui eu vou colocar a reticência aqui dentro, sempre vai existir um número C que pertence a todos os intervalos, pertence a, eu vou chamar esse intervalo aqui de I1, I2 e N, pertence a IN, para todo N pertencentes naturais. Aí você pode dizer, esse professor, essa ideia é bem intuitiva mesmo. No entanto, não é tão intuitiva, porque se você parar para pensar, e agora é onde eu vou fazer questão aqui de enfatizar ó, que essas ideias são apenas para a gente visualizar o que está acontecendo. Porque se eu for fazer a mesma coisa, não agora para intervalos fechados, mas para intervalos abertos. Então, abertos, mas encaixados. Você tem um primeiro intervalo aqui, de A1 até B1, e dentro desse eu vou colocar um outro intervalo aberto, A2 até B2. A gente vai fazer isso aqui de forma infinita, uma sequência infinita de intervalos abertos, de maneira tal que o próximo esteja dentro do anterior. E nesse caso, existem exemplos de intervalos desse tipo, para os quais não existe nenhum elemento que esteja em todos eles. Embora você pudesse pensar, não, mas se está nesse, está se está no A3, B3, então está nos outros, porque esse aqui está contido nos outros. Então, aquela ideia de estar contido, que a gente está acostumado, para a quantidade infinita de elementos, essa ideia que a gente tem já não vai valer aqui, tá? Por exemplo, porque seria lógico você imaginar que se eu tiver uma sequência de intervalos encaixados, você imaginaria que sempre existiam elementos lá dentro, porque você está pegando encaixados, então vai estar sempre dentro, mas não ocorre. A gente vai dar um exemplo de um intervalo, uma sequência de intervalos encaixados abertos, que não tem nenhum elemento que pertence a todos os intervalos. A todos os intervalos. Já quando for um intervalo fechado, ilimitado, então o teorema afirma que sim, que vai existir um número que pertence a todos os intervalos. É isso que diz o teorema dos intervalos encaixados. Dando uma sequência decrescente, né, de intervalos limitados e fechados, ó, limitados e fechados, que a gente vai escrever sempre assim, IN da forma AN, BN. Então existe o número C que vai pertencer a todos esses intervalos. Antes de fazer a prova conforme está no livro, vamos fazer só uma observação aqui. O que significa dizer que o intervalo AB contém um intervalo CD em forma de desigualdade de números? Porque até agora nós estamos trabalhando no corpo ordenado e o que a gente pode manipular são com essas desordem, com essa ordem, com esses elementos que estão em ordem. Bem, relembrando, dizer que x pertence ao intervalo AB significa dizer que x, por ser um intervalo fechado, é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Como a gente está supondo que o intervalo AB contém um intervalo CD, então o próprio C e o D pertencem ao intervalo AB. Ou seja, o C
tem que ser maior ou igual que A. O D também pertence ao intervalo AB, então D é menor ou igual que B. A notação que a gente está utilizando para intervalos, dessa maneira, quer dizer que esse número aqui A é menor ou igual que esse. Então, o número, C, né, o número A é menor ou igual que o número B, quando a gente usa a notação para intervalos. Então, o número C é menor ou igual que o número D. Ou seja, além de A ser menor ou igual que C e D ser menor ou igual que B, a gente também tem que C é menor ou igual que D. Então, a gente vai ter a seguinte sequência. O número A é o primeiro de todos, é menor ou igual que C. O C, por sua vez, é menor ou igual que o D. E o D é menor ou igual que o B, que faz muito sentido. Nesse caso aqui, a analogia com a reta é exatamente a que a gente está acostumado. Se você tiver um intervalo fechado, A, B, e dentro desse intervalo tem um outro intervalo aqui, um intervalo C, D, é esperado que A seja menor ou igual que C e D seja menor ou igual que B. E, por sua vez, o C já é menor ou igual que D, porque está no intervalo. Então, relembrando desta observação sobre intervalos, intervalos um intervalo contendo outro, nesse caso do teorema, que a gente está chamando que o intervalo I1 é formado por A1, B1, o intervalo I2 é A2, B2 e assim sucessivamente, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma sequência de desigualdades. Então, por exemplo, como o intervalo I1 contém o intervalo I2, então isso implica dizer que A1 é menor ou igual que A2, que por sua vez é menor ou igual que o B2, que é menor ou igual que o B1, né? Porque o I1, relembrando, I1 é o intervalo que vai de A1 até B1, contendo o intervalo I2, que vai de A2 até B2. Isso que eu acabei de explicar. Como a gente tem, na realidade, uma sequência infinita desses intervalos encaixados, o que vai ocorrer é que o número A1 vai ser o primeiro de todos, que vai ser menor ou igual do que o A2, que vai ser menor ou igual do que o A3, e assim sucessivamente. Que é menor ou igual que o AN, e continua isso aqui, não acaba nunca. Só que todos os A's são menores do que qualquer um dos B's. Então você vai ter aqui os menor ou igual que BN, né? Tem os B's para cá, continua até chegar no B2 menor ou igual que o B1. E a gente tem uma sequência, então, de números que estão ordenados. Se a gente chamar de X o conjunto de todos os ANs, observe que, por exemplo, o B1 é uma cota superior para todos os ANs. O B2, o BN, qualquer um deles. Ou seja, então, o conjunto da forma AN, onde N pertence às naturais, é limitado superiormente. Por quem? Por qualquer um dos B's. Se é limitado superiormente, então, pelo axioma, a gente pode garantir que existe o supremo desse elemento, desse conjunto. Que eu vou chamar de S, como a gente está fazendo sempre, tá? O livro chama de C. Então, como ele está superiormente, existe, portanto, existe o número S, que é o supremo desse conjunto aí, dos elementos AN, onde N pertence aos naturais. Como o supremo é uma cota superior, né? Então vale que esse S ele é uma cota superior dos elementos da forma N. Então S é maior que a N para todo N pertence aos naturais. Logo, S é maior ou igual que a N para qualquer que seja N pertencente aos naturais. Observe também que os B's, cada um dos Bn é cota superior para esse conjunto, porque nessa sequência que a gente forma, os A's vêm antes e os B's vêm depois. Então,
Observe que para todo n pertencente aos naturais, Bn é cota superior desse conjunto aqui. Deveria chamar de x, para não ter que escrever tanto. É cota superior desse conjunto, os elementos AN. Então, vamos lá. A gente já tem que S é o supremo desse conjunto. Por ser o supremo, é uma cota superior dos elementos AN. Então, S é maior ou igual que AN para qualquer número naturais. Mas o supremo, ele é a menor das cotas superiores. Já cada um dos BNs é cota superior. Como o supremo é a menor das cotas superiores, então a gente pode concluir que S é menor ou igual que Bn para todo n pessoas naturais, porque S é a menor de todas as cotas superiores. Como S é o supremo desse conjunto aí, então S é menor ou igual que Bn para todo n pertencente aos naturais, porque S é o menor das cotas superiores, e isso aqui todas são cotas superiores. E a gente já tinha também que S é maior ou igual que AN para todo n pertencente aos naturais. Conclusão, o supremo do conjunto ele vai pertencer a todos os intervalos da forma AN, BN, que a gente chamou de IN, para qualquer que seja n pertencente aos naturais. Ou seja, existe um elemento que pertence a todos esses intervalos. Na verdade, a gente diz que ele está na interseção, pois está em todos eles. Observe, como eu falei antes, que aqui a gente não pode trocar a nossa hipótese, que a gente está assumindo que os intervalos são limitados e fechados, por intervalos, por exemplo, limitados e abertos. Vamos fazer aqui um exemplo agora de uma sequência de intervalos abertos, encaixados, limitados, mas que não tem nenhum elemento que pertença a todos os intervalos ao mesmo tempo. O exemplo é o seguinte. Vamos chamar de IN o intervalo que vai de 0 até 1 sobre n. Ou seja, I1 é um intervalo que vai de 0 até 1. I2, como é de 0 até 1 sobre n, então vai de 0 até 1 meio. E assim sucessivamente. IN é o intervalo que vai de 0 até 1 sobre n. Como aqui nós temos uma sequência de intervalos encaixados, né? Quanto maior o denominador, menor é o número. Então, a gente tem que os intervalos IN contém o IN mais 1. Né? Só lembra quem é IN, é de 0 até 1 sobre n. IN mais 1, o intervalo de ordem mais 1 vai de 0 até 1 sobre n mais 1. Quanto maior o denominador, menor o número, esse denominador é maior do que esse, então esse intervalo contém exatamente esse aqui. E, no entanto, todos são limitados, são encaixados, mas não são fechados. E a gente vai mostrar que não existe nenhum número que pertença a todos eles. A afirmação: não existe número C pertencente aos reais, tal que C pertence a IN para todo N pertencente aos naturais. Porque se isso acontecesse, vamos fazer logo direto, de fazer contradição. Primeira coisa que a gente observa é que esses intervalos aqui são todos formados de números positivos. Né? Se tivesse um elemento que está em todos eles, seria um número maior que zero. Então, se você pegar um número maior que zero qualquer, se C é maior que zero, qualquer que seja ele,
pelo teorema que fala que R é um corpo arquimediano, a gente sabe que existe um N pertencente aos naturais, tal que 1 sobre N é menor do que C. Quando a gente demonstrou que o ínfimo dos inversos dos naturais era o zero, a gente fez exatamente essa demonstração, né? Que para qualquer que seja um número maior que zero, sempre tem um número natural, tal que o inverso desse número natural é menor do que C. Então, para qualquer que seja um número C maior que zero, existe um número natural N tal que 1 sobre N é menor do que C. Ou seja, isso implica dizer que C não pertence ao intervalo que vai de 0 até 1 sobre N, né? Porque esses são os números que são maiores que 0 e menores que 1 sobre N. C é maior que 1 sobre N. Pronto, então acabou. Não pode existir nenhum número maior que 0 que pertença a esse conjunto. Então não vai existir nenhum número que pertença a todos eles. Eu poderia argumentar assim, suponha que tem um número para todos eles, a gente cria uma contradição fazendo essa mesma ideia. Mas é mais fácil nesse caso apenas fazer dessa maneira. Também a gente não pode trocar lá na definição, na definição do enunciado do teorema, onde está escrito o quê? Fechado e limitado. A gente não pode trocar por exemplo, fechado mais ilimitado. Se a gente considerar agora, vai ficar como exemplo para vocês descobrirem qual é, tá? Mas é bem mais fácil do que esse outro. Eu tenho uma sequência de intervalos fechados, mas agora ilimitados, por exemplo, começando aqui de 1 até infinito. Depois de 2 até infinito. De 3 até infinito, assim diante. Esses intervalos vale ainda que I1 contém estritamente, no caso, I2, que contém I3. I1 é um intervalo que vai de 1 até infinito. Tá? I2 até infinito, I3 até infinito, e assim sucessivamente. Essa aqui é uma sequência de intervalos que um termo da sequência contém o próximo. Então dá a ideia de intervalos encaixados. São intervalos fechados, no sentido de que é fechado aqui à esquerda. Mas não são conjuntos limitados, aqui vai até infinito. Tá? Ou seja, esses intervalos na realidade, I e N, são os intervalos da forma de N até infinito. E assim como a gente usou a ideia aqui do infinitamente pequeno, nesse caso, a gente pode usar a ideia do infinitamente grande para demonstrar que não existe nenhum número natural, nenhum número real que pertença a todos eles. Esse caso é mais fácil você observar, porque quando você imagina que tem um número que pertence a todos eles, digamos C, em algum momento esses intervalos vão passar para o lado de cá e vai colocar aquele elemento fora do conjunto. Então não vai existir nenhum elemento que pertença a todos esses intervalos encaixados dessa maneira. Bem, esse termo de intervalo encaixado é muito importante, é bom saber demonstrá-lo e saber por que os conjuntos têm que ser fechado e limitado, não pode ser aberto, como a gente demonstrou aqui, nem ilimitado. E é isso, pessoal. Então, obrigado por assistir essa exposição. E no próximo vídeo, nós vamos fazer como decorrência disso, por exemplo, demonstrar que o conjunto de números reais não é numerável. A gente vai usar exatamente o teorema dos intervalos encaixados. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.